Bom dia a todas e a todos. Com muita satisfação, declaro aberto o semestre letivo dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Gentilmente convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo institucional que mostra um pouco sobre a Univasf. Uma universidade que não para de crescer. Há 14 anos, a Universidade Federal do Vale do São Francisco atua contribuindo para o crescimento e a emancipação do interior do Nordeste, onde está localizada. A Univasf é multicamp e está presente nas cidades de Petrolina, em Pernambuco, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, na Bahia, e em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí.
No total, são 6 campi em funcionamento e 1 em fase de implantação na cidade pernambucana de Salgueiro. A assistência estudantil foi ampliada. Em 2018, mais de 1.900 estudantes estão sendo beneficiados com bolsas de assistência estudantil. Há 3 restaurantes universitários nos campi Juazeiro, Sede e Ciências Agrárias. A universidade também oferece transporte estudantil intercampi. A Univasf conta com a plataforma de comunicação Web TV Caatinga. Além das coberturas jornalísticas sobre a Univasf e a região, a TV universitária tem 16 programas e veicula conteúdo em rede nacional através de parcerias com emissoras de televisão. Em 2013, o Hospital Dr. Washington Antônio de Barros foi incorporado ao patrimônio da Univasf. O hospital universitário atende pessoas de 53 municípios da região. A unidade também é um ambiente de ensino para estudantes das áreas de saúde da Univasf e de outras instituições públicas e privadas. Em março de 2017, foi inaugurada a Policlínica, que funciona como anexo ao Hospital Universitário. Uma estrutura que conta com 22 consultórios de atendimento médico, 3 salas de cirurgia ambulatorial, além de abranger serviços de outras especialidades. A Univasf conta também com um hospital veterinário, que realiza atendimento ao público externo e oferta especialização em cães e gatos. As obras da construção para atendimento de animais de grande porte já estão em andamento. Os avanços ocorreram ainda na área da pesquisa. Hoje a Univasf tem 16 cursos de mestrado e os primeiros cursos de doutorado da instituição terão início em 2019. A Univasf também investe na educação à distância. São 16 cursos de graduação e de pós-graduação em 38 polos em cidades do Piauí, Bahia e Pernambuco. Além disso, a universidade atua em mais de 50 municípios do sertão do São Francisco com ações de extensão, envolvendo capacitações e execução de projetos nos territórios semiáridos. Mas nada disso seria possível sem pessoas. Atualmente, a Univasf conta com uma equipe de 610 professores, 371 técnicos administrativos, 6.700 estudantes de graduação e 800 de pós-graduação na modalidade presencial e na modalidade à distância, há 3.538 discentes. São 14 anos promovendo o progresso e a emancipação do semiárido por meio da educação. Univasf, uma universidade que não para de crescer. E a partir do meu ingresso no 2014, eu consegui desenvolver vários artigos acadêmicos sobre as temáticas ambientais e, especificamente, inserido dentro do projeto Escola Verde, orientado pelo professor Paulo Ramos, e onde eu consegui desenvolver mais de 20 artigos. Então, a contribuição acadêmica para mim foi muito importante, porque eu não havia tido essa contribuição antes, no meu curso anterior, e também me possibilitou a desenvolver a continuação da minha graduação anterior, que foi Administração Hospitalar, me especializando em Gestão Pública aqui na universidade, onde pude também desenvolver projetos. Porque eu fiz curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, né? O curso, todo mundo tem essa questão de dizer, eu vou trabalhar só com agrícola ou só com ambiental, tirar também um pouco dessa dúvida. Todo mundo, a gente trabalha nas duas áreas. A universidade traz essa parte que a gente pode, de extensão, né? A gente pode entrar nas escolas e trabalhar e ver essa questão do aluno, levar o conhecimento nas escolas. Então, me agregou muito, porque eu trabalhei muito com criança, eu gosto de trabalhar com criança. Então, a universidade, ela contribuiu na minha vida, no meu progresso pessoal. Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, uma pessoa mais consciente do meio ambiente que eu vivo, mais consciente do que eu quero trazer para a minha região, mais consciente do que eu quero fazer daqui para frente. Univasf, uma universidade que não para de crescer.
Convidamos o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Univasf, professor Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Nesse momento, queria saudar inicialmente os alunos, né, da nossa pós-graduação, os ingressantes. Queria que os alunos, né, que estiverem presentes, que estão entrando agora, né, no primeiro semestre da pós-graduação, que levantasse a mão para a gente ver. Realmente um número bem expressivo. E, inicialmente, esse momento é para vocês, né, para saudar vocês, dar as boas-vindas, desejar sucesso nessa caminhada aqui na universidade, que se começa hoje, né? Para muitos é mais uma caminhada, porque muitos são egressos da nossa universidade, né, fizeram a graduação aqui, estão entrando no mestrado também aqui na universidade, e alguns que já são egressos do mestrado estão fazendo o doutorado, né, porque essa semana a gente está iniciando as atividades dos nossos primeiros cursos de doutorado. Então, isso é um marco importante para a nossa universidade. Então, inicialmente, queria também cumprimentar os membros da mesa, professora Zena Martins, diretora de Programas e Bolsas da CAPES, representando aqui o excelentíssimo presidente da CAPES, professor Anderson Ribeiro Corrêa, que não pôde estar presente, né, mas atenciosamente mandou seu representante, mandou a equipe, né, o assessor da CAPES, diretor de comunicação, né, e a CAPES está representada. A gente queria agradecer também nesse momento toda a atenção com a nossa universidade. Então, queria falar rapidamente, dizer algumas palavras, né, desse momento, que é um momento de muita felicidade para a gente e um momento de consolidação enquanto instituição. Nossa universidade completa agora, no mês de outubro, 15 anos, né, que entramos em funcionamento, e estamos completando 12 anos da abertura do nosso primeiro programa de pós-graduação, que foi o mestrado em Ciência dos Materiais, né, que foi aberto em 2007. De lá para cá, nós tivemos Ciência Animal, né, que foi o segundo mestrado, e outros mestrados que foram abertos ao longo desses últimos 12 anos. Então, hoje nós temos a satisfação de estar iniciando o primeiro curso fora do eixo Petrolina e Juazeiro, que vai ser o mestrado em Arqueologia, que vai funcionar lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, no campus Serra da Capivara, né, uma região emblemática para o nosso país, por conta dos sítios arqueológicos, né, toda a questão da regionalização, né, então foi uma vitória muito grande também a gente ter aprovado esse mestrado na Serra da Capivara. E estamos iniciando também os nossos primeiros cursos de doutorado, né, então Ciência dos Materiais, Ciência Animal, Ciências Veterinárias no Semiárido já iniciam agora no primeiro semestre, e o primeiro doutorado profissional da nossa universidade. Nós temos hoje 7 mestrados profissionais, né, e o nosso primeiro doutorado profissional, uma modalidade nova, né, que foi criada recentemente, e a gente conseguiu aprovar o nosso primeiro curso, que é o doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, que inicia as atividades no segundo semestre. Então, aos poucos, a gente vai se consolidando, né, como uma grande universidade aqui no Nordeste e também no Brasil. E queria mencionar, né, algumas pessoas, né, que foram importantes no crescimento dessa universidade, principalmente da nossa pós-graduação, né, os reitores, o ex-reitor, o primeiro reitor da universidade, professor José Weber Freire Macedo, professor Julianelli, atual reitor, né, os pró-reitores que passaram na pró-reitoria de pesquisa antes de mim, né, o professor Mário Miranda, professor Bismarck, professor Elinando, né, e hoje eu estou dando continuidade ao trabalho que foi feito por eles anteriormente, né, e eu espero que o próximo pró-reitor, né, também tenha vários bons motivos para comemorar vários cursos de pós-graduação sendo abertos nos próximos anos. Agradecer também às instituições parceiras daqui da nossa região, né, a UPE, o IF Sertão, a UNEB, FACAP, o IFBA, né, que têm sido parceiros em vários projetos desenvolvidos na nossa instituição, e a gente também agradece aí a Embrapa, né, também não deixar de mencionar a Embrapa, porque nós temos vários pesquisadores que fazem parte dos nossos programas de pós-graduação, e que a gente possa realmente se manter cada vez mais unidos, mais fortalecidos,
né, para oferecer uma educação de qualidade, pós-graduação, pesquisa, ciência e tecnologia aqui no sertão do São Francisco. Agradecer também aos órgãos de fomento, né, como já foi dito ali por Meire no início, os órgãos estaduais, principalmente a FACEP e a FAPESB, né, que nos apoiam com bolsas de iniciação científica, bolsas de pós-graduação. Agradecer à FINEP, né, pelo apoio financeiro que praticamente todos os anos a gente tem aprovado projetos nas chamadas, né, de CT Infra da FINEP. Agradecer ao CNPq pelas bolsas de iniciação científica, bolsas de produtividade que nós temos também na nossa instituição, mas agradecer principalmente a CAPES, né, que é o nosso principal financiador da pós-graduação, né, através das bolsas de mestrado, através das bolsas de doutorado que foram concedidas já essa semana, as bolsas de pós-doutorado, o programa PNPD da CAPES, e aí a professora Zena, que é quem coordena, né, que, como a gente costuma brincar, é quem assina o cheque, é quem paga a conta, né, Daça? E agradecer a ela aqui pessoalmente todo o empenho. Então, queria finalizar, mais uma vez, dando as boas-vindas aos alunos e que vocês aproveitem esse momento, né, que estão ingressando no curso de pós-graduação. Né, eu trilhei a minha carreira científica, fiz iniciação científica, fiz mestrado, fiz doutorado, né, eu aproveitei tudo que a universidade pôde me oferecer. Eu sempre tive um sonho de ser professor, de ser um pesquisador, né, sempre tive um sonho de publicar os meus artigos, né, eu achava bonito quando eu vi um professor meu publicar um artigo científico, e eu comecei a gostar desse negócio, né, e aí a gente seguiu a carreira. Né, então, a gente espera que muitos também tenham uma carreira brilhante, profícua, né, porque são sonhos que a gente tem e quando a gente corre atrás, a gente consegue realizar. Então, desejo muito boa sorte para todos os alunos que estão entrando agora e agradeço a presença de todos nesse momento tão especial, tão importante. O magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima, para fazer uso da palavra. Inicialmente, eu gostaria de saudar, né, os membros dessa mesa, em nome da professora Zena, né, e agradecê-la por estar aqui conosco, vivenciando, fazendo parte desse momento histórico para a nossa universidade, né, que muito em breve, doutora Zena, estará debutando, mas é uma debutante privilegiada, porque já tem um rol de cursos como esse que a senhora já viu, uma infraestrutura diferenciada entre as universidades novas e que estão localizadas no interior do Brasil, e com um corpo técnico bastante qualificado. Felizmente, são esses resultados, são essas ações, são essas pessoas, são essa infraestrutura que produz esses resultados. Né? E basta o quê? A motivação que nós temos no dia a dia para superarmos os desafios que são constantes. Então, gostaria também de desejar muito boas-vindas aos nossos estudantes, né, da pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado, e enfatizar muito o que o professor Jackson colocou aqui, e que eu chamo de fechamento de ciclos, e no caso aqui de um ciclo virtuoso, professor Mário. É um ciclo que ele se fecha e se reinicia. Né? São estudantes que saíram da graduação, que tiveram a oportunidade de, com a Univasf, ingressar num curso de graduação, mas também têm a possibilidade de se qualificarem nos programas de pós-graduação, estrito e lato sensu, que aí somam mais de 30 hoje na Univasf. E agora com a expectativa de também ingressar nos doutorados, nos programas. Já temos os primeiros ingressantes aqui, e aí esse ciclo se fecha, mas também abre uma janela de oportunidades para muitos profissionais aqui, que eu considero como demanda reprimida e que, a partir de agora, tem essa oportunidade. Isso é algo fantástico e que culmina com a nossa grande missão, que é formar profissionais, qualificar profissionais para atuarem mais e melhor nessa região, contribuindo para o seu verdadeiro desenvolvimento. Então, felizmente, nós temos esses ciclos, nós temos os fechamentos, nós temos os reinícios, e isso
motiva bastante nós, professores, técnicos, que fazemos essa instituição. Jovem, mas hoje uma das grandes referências em ensino superior de qualidade no interior do Nordeste. E é exatamente por isso, doutora Zena, que eu peço que a senhora, juntamente com o Darson, né, com a equipe da CAPES que aqui está, levem essa mensagem ao presidente Anderson, exatamente para que nós possamos, né, estar ainda mais motivados em investir. É preciso um investimento constante para que nós tenhamos uma infraestrutura que dê base para que nós tenhamos resultados que cheguem, de fato, à população. Ontem, conversando com alguns pesquisadores das ciências agrárias, em uma reunião que participei, né, eles colocavam e agradeciam pelos investimentos que foram feitos nos últimos anos. Aquisição de equipamentos, melhoria da infraestrutura, etc. E eu fiz questão de dizer, né, qualquer um que sentar nessa cadeira aqui tem que ter essa visão. É obrigação. Obrigação. E temos que dar as mãos às demais instituições, inclusive os órgãos de fomento, para que esse potencial ele se torne cada vez maior. E aí, é exatamente nesse sentido que nós passamos essa mensagem. Esse vídeo diz muito, né, ao meu ver, porque é uma universidade que está em uma região bastante carente, mas que tem potencial de desenvolvimento muito grande. E, para isso, é preciso pessoas qualificadas que tenham a visão, comprometimento e disposição para contribuir após esse processo de formação, para que essa região ela continue avançando em relação ao seu desenvolvimento socioeconômico, cultural, político, porque a universidade ela tem sim esse papel. E, felizmente, eu tenho observado que a missão institucional da Universidade Federal do Vale do São Francisco ela vem sendo cumprida. Ela vem sendo cumprida de fato. É muito clara, né, a observação do impacto dos resultados que nós produzimos aqui em relação ao desenvolvimento das pessoas, do homem e da mulher sertanejos. E isso é mais um fator motivacional muito importante para que nós possamos, no dia a dia, superarmos os desafios que temos. É certo que ainda estamos longe de chegarmos próximo ao ideal, em relação a todos esses fatores que eu coloquei, de infraestrutura, de equipamentos, de salas de aulas, de laboratórios, de pessoal, que nós ainda temos um volume um pouco restrito em termos de volume, mas que, felizmente, dada a motivação, dado o comprometimento de cada um, esses resultados, eles são, de fato, observados. Não é brincadeira, uma universidade com 14 anos apenas, inserida aqui nessa região, né, com inúmeros municípios que recebem os nossos serviços, ter um volume de resultados tão importante e que agrega cada vez mais valor, né, a essa região que tem muito ainda a oferecer. É por isso, doutora Zena, que nós temos feito o máximo de esforço para que os nossos programas de pós-graduação eles sejam referências e se tornem também a nossa vitrine para conquistarmos mais e mais apoio dos nossos parceiros. Felizmente, nós já somos uma grande referência, mas sem o apoio do Instituto Federal, da Codevasf, da Embrapa, da FACAP, que é a autarquia municipal aqui de Petrolina, que nós temos, né, parceria, da UNEB e de outras instituições públicas e privadas, felizmente nós estamos conseguindo. E é isso que é importante para o povo que aqui reside, porque é dessa forma que nós damos o retorno positivo a todo o investimento que está sendo feito na nossa instituição. Por isso, eu peço a todos que, mesmo diante de tantas dificuldades, dos desafios do dia a dia, como eu falei aqui de forma sucinta, que tentem, né, valorizar cada vez mais todo esse investimento que foi feito
para que nós tenhamos mais e mais profissionais qualificados e, de fato, dando o melhor resultado que a comunidade que está lá fora precisa. Esse é o nosso papel, é a grande missão da nossa universidade e tenho certeza que todos vocês que ingressam vão sair para exatamente fechar esse novo ciclo e mostrar à sociedade quão bons são os resultados que a nossa universidade oferece. Muito obrigado, parabéns a todos vocês por estarem ingressando nesses programas de pós-graduação e tenho certeza que todos esses resultados vocês irão obter e fazer com que a nossa universidade continue sendo essa boa referência que já o é. Muito obrigado e bom dia. Solicitamos aos componentes da mesa que ocupem os seus lugares na plateia para que possamos ouvir a professora Zena Martins, que vai ministrar a aula de abertura do semestre 2019.1 da pós-graduação da Univasf. Eu não consigo ficar ali sentada. Nas minhas aulas, na minha sala de aula, eu e os meus alunos fazemos uma troca. Não tem ninguém ministrando aula e não tem ninguém assistindo aula. Nós trocamos. Trocamos experiência, nós trocamos conhecimentos, eu aprendo, eles aprendem e nós aprendemos a aprender. É um prazer estar aqui. Apesar de que eu não fui a pessoa convidada para vir à Univasf, sim o presidente da CAPES, mas eu agradeço o convite, professor, e parabenizo a instituição pelos resultados alcançados em tão pouco tempo. São poucas instituições, poucas universidades que têm esses resultados ainda adolescentes. Eu não sou tão adolescente, mas eu conheço bem o Sistema Nacional de Pós-Graduação, conheço bem as instituições, eu conheço bem a ciência e a pesquisa brasileira e posso, de cadeira, parabenizá-los pelo resultado alcançado e, principalmente, uma conversa ontem com o pró-reitor, o impacto social desta universidade para a comunidade local. Esse é o papel nosso, enquanto aluno, enquanto professor, enquanto pesquisador. Não é o principal, mas é um das questões. Isso aqui eu não sou boa, não, eu tenho que parar para aprender. Não, eu passo. Dificuldade eu falo. Se não é o principal, a principal razão de uma universidade é uma das principais razões, que é o impacto social do ensino da pesquisa de uma universidade. E isso é feito por vocês, alunos de pós-graduação, por vocês, alunos de graduação, que é o principal motivo de uma universidade. São os nossos alunos. Eu estou aqui com uma cola. Ontem eu conversei algumas coisas com o pró-reitor, e como elas não constam na minha apresentação, eu vou, de vez em quando, olhar aqui. Mas eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Esse tipo de cola é boa. Quem eu sou? Eu sou Zena Martins, eu sou servidora da carreira de Ciência e Tecnologia, eu sou servidora da CAPES há pouco tempo, acho que a maioria de vocês aqui já haviam nascido. Eu entrei na CAPES há 33 anos. Entrei como estagiária, fiz concurso e fiz opção por trabalhar na área de gestão pública. O meu mestrado foi fora do país, não pude participar de nenhuma associação de pós-graduando.
O meu doutorado foi na URGS, eu sou da área de ensino de ciências. E, para vocês, pós-graduandos, eu não sei se vocês sabem, nós temos uma Associação Nacional de Pós-Graduandos. Seria interessante todos vocês conhecer essa associação, e os pleitos de vocês, eles são levados pela Flávia Calé, que é a presidente da ANPG. Ela tem assento e voz no Conselho Técnico Científico da Educação Superior, ela tem assento e voz no principal conselho da CAPES, que é o Conselho Superior da Agência. Então, a voz de vocês é representada por ela lá na CAPES. E essa associação ela teve início na década de 80, e alguns representantes, coordenadores e presidentes dessa associação hoje são reitores, presidente de fundações. A reitora da Unifesp, a Soraya, foi uma das primeiras presidentes da associação. O presidente da FAPESPA foi presidente também da associação. Então, é interessante que vocês procurem essa associação para que vocês tenham voz junto à agência. A agência CAPES é a única que tem a participação dos pós-graduandos em seus conselhos. As outras instituições não possuem. Então, voltando à Zena CAPES, eu já participei de várias ações na instituição. A maioria dos programas que hoje estão na diretoria de programas foram criados e implementados por mim. Algumas situações de ações exitosas têm a minha contribuição, e algumas outras também têm a minha contribuição, porque não é só de sucesso que sobrevive a carreira de um profissional. Dentre as ações implementadas por mim na CAPES, tem o portal de periódicos. Eu e Loureiro, diretora à época, não tínhamos noção que a criatura teria a dimensão que hoje tem, que é o portal de periódicos. Criamos, tateando, porque a gente era muito novo, não existia nada igual em país nenhum do mundo, e hoje nós temos o acesso e a disseminação do conhecimento científico através do portal de periódicos. Nós temos o Programa Nacional de Pós-Doutorado, que eu implementei, tem o PROCAD, o Pró-Doutoral, PROAP, doutorado de sanduíche, doutorado do país com estágio no exterior. Tem uma série de programas, e aí, durante a apresentação, eu vou falando, e nessas ações implementadas por mim, durante esse pouco tempo que eu estou na CAPES, quem sabe eu posso orientar um pouquinho mais sobre elas. A CAPES e o Sistema Nacional de Pós-Graduação. A história da CAPES e a formação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, do processo do Sistema Nacional de Pós-Graduação, se confunde. Se você considerar, e aí eu estou falando jovem de uma forma diferente de jovialidade aqui da universidade, professor, se considerar o Sistema Nacional de Pós-Graduação ainda é muito jovem. As primeiras universidades, a educação superior começou a surgir no Brasil em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Até então, nós não tínhamos ensino superior no Brasil. A Academia Brasileira de Ciências, ela foi criada em 1916. A Sociedade para o Progresso da Ciência, a SBPC, em 1948. A USP, a Universidade de São Paulo, foi criada em 1934. O corpo acadêmico daquela instituição, ele foi todo importado da França, da Alemanha e da Itália. Nós não tínhamos quadros docentes para a formação, para o desenvolvimento do ensino superior brasileiro. Esse sistema de pós-graduação, ele é uma colaboração entre a CAPES, as agências de fomento federais e estaduais, os institutos de pesquisas, as universidades e, principalmente, pelos programas de pós-graduação. E, nesses programas de pós-graduação, as pesquisas que são realizadas pelos alunos de pós-graduação. Esse sistema tão jovem nos levou a ter
alguma liderança em determinadas áreas do conhecimento. Liderança internacional, por exemplo, a medicina tropical, agronegócio, parasitologia, energia, gás, a indústria aeronáutica. Mas, mesmo assim, com todo esse sucesso, nós só viemos nós temos muitos desafios, e só a CAPES e o CNPq só foram criados em 1951. O CNPq, pelo Almirante, para que o Brasil tivesse responsável pelo desenvolvimento tecnológico. A CAPES foi criada como campanha de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Essa campanha ela já foi criada com a missão de formação de quadros docentes, formação de recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento do país. A CAPES, junto com as universidades, vem trabalhando... Eu estou esquecendo de mudar a apresentação. Conto para onde? Toma. Então, deixa eu só fazer, enquanto ele muda a apresentação para mim. Representando o professor Anderson, eu nunca viajei, eu viajo muito, né, eu vou muito às universidades, eu nunca viajei com uma equipe tão importante. O assessor especial do presidente da CAPES, Dr. Dasson, chefe da assessoria, e o Edson, que é o coordenador de comunicação da instituição. Eu achei muito chique, eu estou muito importante, eu estou me sentindo assim, a pessoa da CAPES, né? com a companhia dos dois. Não, volta. A CAPES só tem esse sucesso, o Sistema Nacional de Pós-Graduação só obtém o sucesso que tem, porque nós trabalhamos com os planos nacionais de pós-graduação. Edson, fala. Os planos nacionais de pós-graduação é através do planejamento das ações do Sistema Nacional de Pós-Graduação e que a CAPES mantém as suas ações. O Plano Nacional, a partir de 2011, ele passou a ser parte integrante do Plano Nacional de Educação. Até então, ele era desatrelado do PNE. Então, a partir de 2011, se atrelou ao Plano Nacional de Educação, e esse planejamento é feito de médio e longo próximo. O primeiro plano, eu ainda não estava na CAPES, não, tá, gente? O primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação, ele foi de 1975 a 1979, e ele focou na formação dos quadros docentes das universidades federais. Nós, nesse período, em 1975, nós tivemos a primeira implantação, a primeira experiência de formação dos quadros docentes, que era um programa que levava o nome de Programa de Qualificação dos Docentes das Universidades, PICDT. Primeiro era PICD, depois passou para PICDT, que os técnicos também passaram a ocupar. E o Programa de Demanda Social, que eu acho que vocês aqui vão ser bolsistas, ele também sofreu uma reformulação. O Programa de Demanda Social é o programa mais antigo de uma agência de fomento. A CAPES foi criada em 1951. O Programa de Demanda Social, em 1952, concedeu 3 bolsas. Uma bolsa de formação no país para a área de música, uma bolsa de aperfeiçoamento para o exterior na área de antropologia e uma bolsa de aperfeiçoamento também para o exterior na área de agronomia. Então, o Programa de Demanda Social começou com 3 bolsas em 1952, e vocês vão poder ver logo a seguir, à frente, que ele hoje concede mais de 100 mil bolsas. Então, é jovem, a pós-graduação, mas também o fomento praticamente acompanha. O segundo Plano Nacional de Pós-Graduação, ele se preocupou com a expansão do sistema, e principalmente com as assimetrias regionais. Nós, nesse período, criamos alguns programas para resolver os desequilíbrios regionais.
O terceiro plano, de 86 a 89, aí eu já estava na CAPES, e aí eu sou história oral, eu participei de algumas ações. Ele veio para reestruturar a pesquisa e institucionalizar a pesquisa nas universidades brasileiras. O que acontece com isso? Qual foi a principal ação nesse momento do plano? Foi a criação das pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa. O Fórum de Pró-Reitores ele começa a tomar corpo nesse momento, na década de 80, a partir de 86, 87. Próximo. O quarto PNPG não existiu. O que aconteceu é que nós tivemos um momento de crise naquele período e alguns desequilíbrios entre as agências, algumas instituições perderam muito fomento e o CNPq estava realmente em crise. E nós, como é um sistema, o sistema de pós-graduação envolve todas as agências, a CAPES fez um grande seminário em Brasília, onde nós pontuamos quais eram os desafios da pós-graduação brasileira a partir daquele momento. E aí nós implementamos algumas das ações do seminário, onde participaram pesquisadores internacionais. Uma das ações foi a flexibilização do modelo de pós-graduação. A flexibilização do modelo de pós-graduação não foi novo nesse período, já existia desde o parecer 977, do Newton Sucupira, onde os mestrados profissionais poderiam e doutorados profissionais poderiam existir. E até então, por ser uma tradição no país, só existiam mestrados acadêmicos. Outro foi o modelo da pós-graduação, da avaliação da pós-graduação, que naquele momento nós fazíamos a avaliação começou a primeira experiência em 1976. Os cursos eles iam com notas com uma escala de conceitos de E a A, sendo A o maior conceito. Só que esses cursos eles não tinham parâmetros internacionais. Mudou-se a escala, passou a ser notas de 1 a 7, sendo 6 e 7 programas com inserção internacional, ou seja, programas internacionais avaliados por pessoas, pesquisadores estrangeiros. O PNPG 2005-2010, a CAPES volta a se preocupar com a formação docente, mas principalmente para a formação, e aí, para o ensino de ciência é importante, formação de professores para a educação básica. Com isso, nesse período, a CAPES recebe a atribuição do Ministério da Educação em formar profissionais e professores para a educação básica. Recebemos 2 diretorias na modalidade presencial e à distância. Foi quando surgiu o PIBID, o PAFOR, a Universidade Aberta do Brasil, que faz o ensino à distância. O PNPG 2011-2020, que nós estamos ainda nele, ele volta o apoio à educação básica e mostra a necessidade de oferecer cursos de pós-graduação interdisciplinar. Tem algumas ações que a agência está implementando, mas nós já estamos começando a modelar o novo Plano Nacional de Pós-Graduação, que deverá começar em 2021. As discussões já estão existindo, e eu acredito que vocês aqui já estão sabendo, por exemplo, a mudança do modelo de avaliação da CAPES. Ela foi importante durante 40 anos, etc., mas nós temos que aperfeiçoar esse modelo. Tem que se pensar nas inserções regionais, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social, na avaliação multidimensional. Quando eu for falar sobre a diretoria de avaliação, eu vou falar sobre essas discussões que estão acontecendo. Quem faz o Plano Nacional de Pós-Graduação? São vocês, através das associações, através das sociedades, através do Fórum de Pró-Reitores, através da Associação Nacional de
reitores da Andifes, das instituições federais, através do CRUB, através das associações das instituições particulares, comunitárias, confessionais. Então, a Associação Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o CNPq, as FAPs, a FINEP. Então, é toda a comunidade acadêmica participando da elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação. O plano não é feito por nós, o plano é feito por vocês, conosco. E esses planos, você pode ter o plano, se você não tiver investimento, não tem sucesso. E na CAPES, mais de 40 anos fazendo a avaliação e um fomento constante do seu sistema, desde 1952, a CAPES vem apoiando os programas de pós-graduação, as instituições, a internacionalização, a pesquisa, a mobilidade acadêmica, a mobilidade discente. E a CAPES, com exceção, aqui, exceto, eu estou tirando o Ciências Sem Fronteiras daqui, porque o Ciências Sem Fronteiras, ele veio com determinado recurso, ele terminou e levou até recurso nosso. Mas não estou dizendo que o Ciências Sem Fronteiras não foi importante. Qualquer mobilidade internacional, qualquer ambiência que um pesquisador, que um pós-graduando, que um aluno possa ter em laboratórios no exterior, com grupos de pesquisa no exterior, é válido. Mas eu esperava que o Ciências Sem Fronteiras não levasse os recursos que ele trouxe. Mas a CAPES tem mantido o seu orçamento. Tá bom. Tem mantido o seu orçamento, com exceção, no ano de 2018, que nós tivemos um pequeno decréscimo. Mas, próximo, por favor. Mas não só a manutenção é importante de um orçamento. Mais importante do que a manutenção é a execução desse orçamento. E aí, eu tenho uma equipe lá na CAPES, quando chega, e aí é para os coordenadores dos programas, para o pró-reitor, quando vai chegando o final do exercício, nós começamos a ligar para o pró-reitor: você tem o PROAP, você não gastou, você tem o recurso do PNPD, você não gastou, professor, você tem que gastar, sabe? Fazendo o quê? A execução seja próxima do autorizado. Aqui está em vermelho, porque eu ainda tenho uns RAPs. RAP é restos a pagar. É recurso que está empenhado e que eu estou aguardando documentação de algumas instituições. A execução de 2018, ela vai ser mais do que 99,99%. Ela vai ser melhor do que a execução de 2016. Próximo. Por favor, Edson. Quais são os eixos de atuação da agência CAPES? A CAPES tem como principal eixo o investimento na pós-graduação. O outro é a promoção de professores para a educação básica. O outro é acesso à disseminação científica. O famoso portal de periódicos, meu filho querido. Outro é a cooperação científica internacional, a avaliação da pós-graduação e a indução de políticas para a pós-graduação. Indução aí são as parcerias que nós temos com os outros órgãos de fomento. Por exemplo, as fundações de amparo à pesquisa dos estados. A cada bolsa concedida por eles, nós concedemos 3 bolsas CAPES. E vocês não ficam sabendo que são bolsistas CAPES. Vocês ficam sabendo que são bolsistas da FACEP, da FACEB, da FAPESC, mas as bolsas são da CAPES. A cada uma bolsa concedida, nós concedemos 3. Por favor, Edson. Esse investimento, a formação de recursos humanos de alto nível, leia a diretoria de programas e bolsas no país. Vocês viram o orçamento da CAPES para o ano de 2019? Olha o quanto eu tenho de cheque. Esse valor é gerido na minha diretoria, na diretoria que eu estou.
Eu sou poderosa, eu sou a dona do cheque. Por isso que eu vim. O professor não pôde vir, por isso que eu vim. Só um momentinho. Esse orçamento ele está praticamente concentrado na concessão de bolsas de estudo no país. O estudo está errado, viu, gente? Eu só vi a concessão de bolsas de estudo no país. Eu vou corrigir. Depois nós temos o fomento. O fomento ele ainda está muito incipiente. É um programa em que eu acredito e que eu ajudei na implantação e na criação com o Emílio Cantídio, foi o Proequipamentos. E a pessoa lá do setor de orçamento e finanças do MEC, ele não aguenta mais me ver lá. Eu visito semanalmente, tá? Porque eu quero recurso para o Proequipamentos. Porque com 68 milhões, esses 68 milhões é muito pouco para que eu possa fazer um edital nacional. E eu vou falar algum termo técnico, depois vocês tiram as dúvidas. Esses 68 milhões, ele não é em capital, não é em investimento, ele é em custeio. Em investimento, eu devo ter, a CAPES deve ter 5 milhões. 5 milhões eu não faço um Proequipamentos. Com 68, eu posso priorizar determinados tipos de equipamento, pequeno porte, multiusuário, mas ele sendo de custeio, eu não faço. O PROAP não está aqui nesse fomento à pós-graduação. O PROAP ele está dentro da concessão de bolsas. Então, eu não me preocupo com o PROAP, porque eles não olham vendo como fomento. PROAP, Programa de Fomento à Pós-Graduação dos Programas, é para o laboratório, é para o desenvolvimento das pesquisas do curso, é para a banca, é participação em congresso, é para comprar o reagente. E o portal de periódicos, que tem 391 milhões. Veja, da distribuição do apoio da diretoria, 80% ele está concentrado em bolsa. Depois, o portal de periódicos com 13%. Depois, o custeio. E depois, o capital com menos de 1%. O que nós fazemos é a concessão de bolsa de mestrado e doutorado, bolsa de pós-doutorado. Temos as ações induzidas, que nós chamamos de programas especiais, são os programas com as FAPs, com outros ministérios, programas específicos, como, por exemplo, calamidade lá na bacia do Rio Doce, né, a questão lá da Samarco, da Vale, nós fizemos pesquisas e estamos financiando, junto com as fundações, pesquisa para melhorar, para o desenvolvimento daquela região das bacias que ficaram degradadas. Nós fazemos o acesso à informação científica e tecnológica não só por meio do portal de periódico, nós fazemos a disseminação por meio do Programa de Apoio a Eventos no país. Está ruim, né, esse aqui, esse amarelinho? Eu vou ler para vocês. Hoje nós temos 47,5 mil bolsas de mestrado na diretoria, temos 44,5 de doutorado, 7.001 de pós-doutorado, 2.000 bolsas de outros níveis. O que é isso? A Fundação concede, de amparo à pesquisa, concede bolsa de iniciação científica, nós também concedemos, só nesses acordos. Então, são modalidades que nós não temos, mas, por conta do acordo, nós somos obrigados também a conceder bolsas. Então, a nossa diretoria, um programa que começou com 3 bolsas, hoje ele está com 100 mil bolsas. O portal de periódicos. Por que eu falo tanto do portal de periódicos? Quando nós criamos o portal, a CAPES assinava para as instituições 4.800 títulos. Cada instituição tinha aqui. Eu passava o recurso, a instituição fazia a licitação, a biblioteca fazia o acompanhamento do recebimento, e algumas instituições não tinham condições de receber, não conseguiam
fazer o contrato com os fornecedores para ter todos os títulos. No total, nós tínhamos 4.800 títulos, mas tinha instituições que não tinham todos os títulos. E nem todas as instituições participavam do programa de apoio à aquisição de periódicos. Por que a criação desse programa? Participavam CAPES, FINEP, CNPq e CESU. As instituições foram saindo e foram deixando a CAPES sozinha no apoio à aquisição de periódico científico. Chegou um ponto que nós tivemos um corte orçamentário em 88, ou a gente criava um outro programa, uma outra modalidade de acesso aos artigos científicos, ou nós não teríamos mais o apoio a periódicos científicos. Aí nós criamos o portal e foi uma situação nova, porque nós tivemos que negociar diretamente com os editores são internacionais. Começamos com determinada editora, porque ela era a única que tinha e-mail eletrônico, mas a cada título via portal, nós tínhamos que assinar ele impresso em algumas instituições. Hoje não precisa mais. Então, hoje nós temos disponível mais de 400 instituições, o portal está em mais de 400 instituições, são mais de 168 mil acessos por ano, são 45 mil títulos, quando nós começamos. Em 99, ele só foi implantado em 2000, eram só 4 mil títulos, hoje são 45 mil títulos, hoje nós temos 130 bases referenciais e 12 bases de patente. Por favor. Já falei, são os acordos emergenciais, que é com as fundações, os editais em parceria com os ministérios, acordo com as empresas e organizações sociais e as ações para redução das assimetrias regionais e intra-regionais. Hoje, a Univasp, em 2017, a Univasp contou com um aporte de 1,5 milhões de reais. Olha a evolução de 2013 a 2017. Isso só aumentou porque nós tivemos ampliação também dos custos de pós-graduação. Pronto. A CAPES tem uma outra diretoria que faz o fomento, a concessão de bolsa e educação básica. Nós trabalhamos tanto na presencial quanto à distância e fazemos apoio à capacitação, formação inicial e continuada, que é o PARFOR. Essa diretoria conta com um orçamento de 875 milhões. Internacionalização. Nós temos a diretoria, hoje responsável pela internacionalização da pós-graduação, que é a DRI. Ela deve mudar em breve de nome, mas ainda a gente tem um resíduo do Ciências Sem Fronteiras. A diretoria conta com a formação no exterior, apoio à mobilidade, com 493 milhões. Ações dessa diretoria, ela promove a internacionalização da pós-graduação, promove a participação e articulação com o MEC, o Ministério das Relações Exteriores, promove a negociação e o intercâmbio internacional. Hoje nós temos um programa que foi recém-lançado, que é o Programa Institucional de Internacionalização, que é o PRINT. Nós temos acordos institucionais e acordos bilaterais. Mas o importante aqui eu quero mostrar para vocês. Nós temos 71 acordos de cooperação, 32 editais com chamadas públicas, 43 países nós temos parceria, e no exterior nós temos 9 mil bolsas, bolsistas no exterior. A diretoria que tem o menor orçamento da CAPES é a diretoria de avaliação. Mas não é por isso que ela não tem o principal papel. Eu considero que a diretoria de avaliação ela tem o principal papel, ela é a coluna da CAPES. Ela é que avalia. É a avaliação que eu tenho que observar, que eu tenho que seguir para implementar o fomento.
E aí, quando eu falei, o Sistema Nacional de Pós-Graduação ele é exitoso, nós trabalhamos com planos nacionais de pós-graduação, que o plano 2020 está terminando e que nós estamos criando um outro plano junto com a comunidade científica acadêmica nesse país. E esses são, por enquanto, as ações, né, que estão sendo discutidas. O modelo atual já esgotou. As demandas, a consolidação internacional, a interação com os setores não acadêmicos, a redução das assimetrias regionais e entre as áreas do conhecimento estão sendo foco de discussões nesse momento. A avaliação multidimensional, essa avaliação multidimensional, eles estão muito mais preocupados em dar notas a algumas dimensões da pós-graduação, inserção internacional, inserção local, as vocações, a formação de recursos humanos, a avaliação do egresso, onde é que os egressos estão. Então, são algumas atividades que deverão receber notas diferenciadas no programa de pós-graduação. Isso está em discussão. O programa também, na avaliação, ele deverá ser visto a relevância e o impacto econômico e social e a produção dos egressos do programa. Um planejamento estratégico da instituição, e aí nós estamos convidando, discutindo com as pró-reitorias, nos fóruns com os pró-reitores, nas reuniões com a Andifes, principalmente, que a instituição faça seu planejamento de onde eu estou, onde eu quero ir, onde eu vou chegar, quais são as metas que eu desejo atingir, o que eu devo fazer para ter um planejamento. Não estou chamando de planejamento estratégico, gente, eu estou falando de um planejamento, pelo menos da pós-graduação das universidades. Sei que aqui seria muito interessante ser feito. Em determinadas instituições, eu acredito que será muito difícil de ser feito. Quando eu conversei, por exemplo, com o reitor lá da UFRJ, ele disse, professora, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Eu já faço PDI, como eu vou fazer um planejamento estratégico da pós-graduação da UFRJ? O UFRJ é grande demais para um planejamento estratégico. Eu tenho que fazer um planejamento estratégico para os centros, e não da universidade como um todo. Nós também estamos pensando no aprimoramento do Qualis, né? O Qualis é muito discutido, então tem um grupo de trabalho fazendo a avaliação do Qualis e também a fusão de determinadas áreas. A CAPES está com 49 áreas do conhecimento. 49 áreas, você vê muita similaridade entre as áreas. Então, aqui nessa área de ensino de ciência, eu vou usar a minha. Ensino, o item tal é diferente, corpo docente, a dedicação é diferente da educação. Educação, por sua vez, tem, então, fusão de áreas afins, critérios entre áreas afins, não? Agora, os números da Universidade Federal. Em 2007, né? A pós-graduação no Brasil, em 2007. Em 2017, por que eu estou trabalhando com os dados, hora de 2017, hora de 2018? 2017 eu não tenho 2018 eu não tenho informação, porque os programas estão enviando agora para a CAPES. Então, eu não tenho como buscar essa informação dos relatórios deles lá da plataforma Sucupira. Então, eu tenho que trabalhar com 2017. Nós temos hoje no sistema 4.345 cursos. Desses 4.000 cursos, 242 estão na região norte. E vocês podem observar que, desde o segundo Plano Nacional de Pós-Graduação, nós estamos preocupados em resolver as questões das assimetrias regionais. E o norte continua com poucos cursos, bem com uma diferenciação de outras regiões. Centro-Oeste só tem 356. Você vê que o Nordeste, com todo o incentivo, ele conseguiu desenvolver, mas o Norte ainda não. Aquela região tem um problema de fixação. Quem vai para lá não fica. Quem é de lá vem fazer doutorado aqui ou mestrado, não volta. O Sul está com 931 cursos e o Sudeste ganha com 1.900 cursos.
Então, o Nordeste tem 20% total nacional. Pronto. Olha as áreas que estão distribuídas. Não, os programas distribuídos pelos diversos estados aqui do Nordeste. Bahia tem o maior número. Pronto. Esse que eu quero falar. Essa é a distribuição de áreas do conhecimento dos programas de pós-graduação no estado de Pernambuco. Vocês veem que as ciências da saúde é o maior número de programas. Pronto. Os alunos matriculados de 2013 a 2017 em nível de mestrado. No estado de Pernambuco, nós tínhamos 4.824, a Univasp com 178. Hoje, nós, 2017, 6.140 no estado de Pernambuco e a Univasp com 531. Lógico, o número de 2018 é maior, quando eu recebi na CAPES. Titulados. Também vem crescendo de acordo com o que vai criando os cursos de pós-graduação. Aqui tem os matriculados da Univasp até 2017. Eu não fiz o trabalho com doutorado, porque eu não conhecia e nem a CAPES reconhecia ainda os doutorados aqui de vocês, que eles são recentes. Os titulados de mestrado até 2017. Se ele estiver passando muito rápido, eu paro. A concessão de bolsas por modalidade, aqui, até eu saber que viria para cá, só tinha bolsa de mestrado e pós-doutorado. Quando disser, você vai para a Univasp, eu disse para o coordenador geral, conceda a bolsa. Não foi? Chegou primeiro que eu, não foi a correspondência? Conceda a bolsa que eu estou indo para lá. Aí ele concedeu. Pois é, tá vendo? Aqui o principal fomento, que é o PROAP, e o PROAP do PNPD de Pernambuco, do estado de Pernambuco, e o PROEX, também do estado de Pernambuco. Então, o fomento à pós-graduação, fora as bolsas no estado, são 6 milhões. E aqui na Univasp, 180, que isso vai aumentar, porque houve concessão de bolsa, vai aumentar o número de bolsas, o valor das bolsas e o PROAP também. É só isso. Agradeço a atenção de todos. Nós agradecemos à professora Zena Martins pela aula ministrada e convidamos... Então, abriremos para pergunta, seguindo a sugestão do professor Jackson. Vai precisar de microfone para a pergunta? Bom dia, meu nome é Gilmar, sou da pós-graduação em Ciência Animal. Eu acho que a senhora é a pessoa mais assim experiente em responder minha pergunta, que já acompanhou a CAPES durante vários períodos. E eu vejo que nos últimos, acho que na última década, há uma explosão de pós-graduação. Eu sei, lógico que tem vários pré-requisitos para se abrir. Como a senhora vê o futuro das pós-graduações no âmbito geral? Porque é fácil se abrir. E há-se medo de, quem sabe, fechar ou, quem sabe, ter problemas e venham a dificultar as pós-graduações. A maioria dos professores que hoje estão nas universidades se basearam na CAPES, tiveram incentivo, e há essa preocupação, pelo menos da minha parte, desse futuro da pós-graduação. Aí a senhora, devido a acompanhar, como a senhora vê o futuro das pós-graduações que vem abrindo de forma muito rápida, né? Mas há umas dificuldades que podem vir a se enfrentar para um futuro. Respondo? A expansão. A expansão do sistema ele é natural. A partir do momento que você tem a formação de pesquisadores, a partir do momento que você tem a expansão das universidades, você tem a expansão da pós-graduação.
o que vai chegar num determinado momento, nós vamos ter que ter uma orientação, e é isso que eu digo muito para a comissão que acompanha o Plano Nacional de Pós-Graduação. Eu posso ter, e eu vou usar a área do Darcio, que eu gosto muito de criticar, eu posso ter 4 cursos de doutorado em Direito na cidade de Brasília, mas eu quero saber quem eu vou financiar. O financiamento ele tem que estar atrelado à avaliação, mas eu também tenho que ter um direcionamento, porque o recurso ele não cresce de acordo com a expansão. Então, essas definições, eu espero que seja definido para nós, sinalizado para nós com o plano 2021 em diante. Agora, se a instituição tem vocação para determinada área naquela região, somos nós que vai impedir que essa instituição abra seu curso, desde que ele tenha as qualidades mínimas necessárias para a sua criação e, de fato, ele tem que ser avaliado pela CAPES. O fechamento ele vai de acordo com a avaliação CAPES, que acontece de 4 em 4 anos. E essa avaliação que vai ser feita agora, essa discussão do modelo que vai ser feita agora por esses pesquisadores. Eu vejo que vai acrescentar alguns indicadores que serão fundamentais para a permanência desses cursos. Eu já fiz um trabalho, a minha equipe, nós fizemos um trabalho em algumas regiões do Brasil, onde nós pegamos algumas áreas. E aí você vê que tem cursos que não têm demanda. Você vê que ele lança um edital para 15 vagas, aparece 6 candidatos, aprovam 5 candidatos. Aí ele abre de novo o edital para completar aquelas vagas. Aparecem 2 candidatos, os 2 são selecionados. Então, isso a gente já tem mapeado em determinadas áreas, em determinadas instituições. Agora, eu te garanto uma coisa, as instituições que eu chamo de vocacionais, elas não têm esse problema com demanda. As que não têm essa vocação, que não têm uma inserção social, elas têm ociosidade de vaga. Isso a gente também está observando. Eu só fico mais atenta com a questão do financiamento. Eu garanto a vocês que, por mais que a gente tenha um crescimento orçamentário, eu não vou ter um crescimento na proporção que tem os programas. Por isso, eu preciso dessa indicação. Área prioritária. Né? Nós precisamos saber quais são as áreas prioritárias para esse país. O que a CAPES quer, o que a universidade quer e o que vocês querem para o desenvolvimento social desse país. Respondi? Não pela minha experiência, porque você não me chamou de velha, não, né? Professora Zena, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Eu acho que isso foi muito importante para todos nós aqui, né? Muitas informações interessantes. Eu tenho uma consideração e um questionamento que vai de encontro ao que o Gilmar colocou para a senhora, né? Que é em relação a gente vê que os recursos que a senhora apresentou para a gente, esses recursos parece que eles têm que ser mantidos aí pelo menos nos últimos 5 anos, né? Pelo menos o que foi apresentado ali. A gente sabe que a gente gostaria que os recursos fossem lineares, né? As estatísticas aí mostrariam bem, né, as informações, e seria muito bom para que os programas pudessem melhorar suas condições. Mas isso não tem acontecido, e eu acho que isso também, se a gente olhar para fora, outros países também não têm aumentado muito, a não ser algumas ações específicas, né? Essa otimização de recursos, eu vejo assim que está demorando muito pela CAPES, uma demora muito grande, em relação aos cursos de pós-graduação. Por exemplo, eu estava conversando agora de manhã com o nosso reitor, ele me falou que lá na Paraíba tem 10 cursos de pós-graduação que são da área de farmácia. Poderia ser um curso só com 2, 3, 4, 5 áreas de concentração. E aí a gente entra naquela questão, né? Abre cursos, vai diminuindo os recursos. Hoje nós estamos começando um curso aqui com 4 bolsas. Ótimo, é bom, 4 bolsas já dá o início. Mas a nossa demanda,
aqui no Nordeste, eu falo isso porque eu sou gaúcho, mas eu trabalho aqui no Nordeste, né? Eu tive a oportunidade de ter uma experiência fora do Brasil, a gente consegue observar o investimento, a disponibilidade de bolsa para que esse aluno possa executar seus trabalhos, tem uma outra visão. Então, essa otimização de cursos é uma coisa que a CAPES tinha que trabalhar urgente. Tem cursos com 2 programas de pós-graduação, 2, 3, 4, 5. Rio Grande do Norte, a curso de farmácia tem 3 programas. Na Paraíba tem quase 10 programas. Medicina veterinária em Recife tem 2 programas. Tem curso de psicologia também, algumas universidades têm 2, 3 programas que poderiam ser centrados aumentando a área de concentração. E, com isso, sobraria recursos para maiores investimentos, né, a otimização. E aqui, professora, quando eu cheguei aqui, eu estou 10 anos na região, 12 anos aproximadamente, a gente vê que os programas nossos aqui, eles não têm conceito 6 e 7 aqui no Nordeste. São poucos programas que conseguem ter um conceito 6 e 7. Por quê? Porque a nossa demanda de inserção social é gigantesca. Eu não posso ficar me preocupando só com o meu Lattes, e as demandas que chegam até nós são muito grandes. Não sei se a senhora conheceu o Bodódromo aqui, já na nossa região, ontem, não? Exato. Então, o ano passado, só para ter uma ideia, professora, do impacto que causa na região. O ano passado nós fizemos um evento onde a CAPES nos financiou uma parte do evento com R$6 mil. Né? Foi bom, foi ótimo. E desse evento, a gente conseguiu, trouxemos alguns pesquisadores internacionais, onde eles trouxeram a questão da indicação geográfica de produtos. Então, a carne de bode, a carne de ovino, caprino e ovino, ela vai ser patrimoniada em Petrolina e ela vai para o processo de indicação geográfica. Então, o pessoal vai estar lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e essa vai ser uma marca coletiva, não vai ser uma marca de uma empresa. Qualquer pessoa, qualquer produtor da região. Então, isso causa um impacto que mais de 200, 300 artigos impactos em revista 1. Porque a demanda, a nossa universidade, como o reitor falou, a inserção social nossa é muito grande. Nós estamos ao lado do Rio São Francisco, onde temos muitos impactos, né? E nós temos alguns cursos de biologia, da área social, que tem um papel fundamental. E, muitas vezes, a gente não consegue se centrar, que nem os paulistas, que nem os gaúchos, que conseguem, né, manter uns índices de publicações. Então, nós, para atingir o nível 6, 7, a gente vai ter que esquecer um pouco o social, embora tenha se designado uma maior, nesse sistema novo de avaliação, né, predomina um pouco mais para a questão da inserção social. Mas isso é um grande problema dos programas de pós-graduação aqui. E aí a gente pega o aluno também daqui, que não é o mesmo aluno de São Paulo, não é o mesmo aluno do Rio Grande do Sul. Não é. Então, nós temos hoje 18 matriculados no Ciência Animal, que abriu agora, né? Desses 18, nós temos 4 bolsas. Já a gente agradece muito a CAPES, né? Foi importante, vai ser importante, mas a nossa demanda social é gigantesca. Né? Eu digo sempre assim, ser pesquisador em São Paulo é muito fácil. Agora, ser pesquisador no interior de Pernambuco, Petrolina, é complicado. É muito complicado. É muito difícil. Eu não posso me encerrar escrevendo artigo com um monte de produtores me perguntando: eu preciso resolver a questão da água, eu preciso resolver a questão da produção animal. Então, a nossa demanda aqui ela é gigantesca. Então, é uma consideração e um questionamento, porque a gente vê que tem programas que são consolidados em outras regiões do país e falta recurso aqui, no Nordeste. Né? Era uma consideração, uma pergunta, professor. Gostei da consideração e principalmente da pergunta. Eu não sei se vocês observaram aqui, eu não falei em publicação de artigo científico quase uma vez. Eu falei da publicação internacional, mas eu não foquei a avaliação e a produção do conhecimento em artigo científico. Ele é importante. Nem questionável. Mas eu falei muito na inserção social. E vocês têm agora um atrativo enorme. Vocês sabem que doutorado profissional tem pouquíssimo no Brasil. Vocês vão atrair de outras regiões, porque nós não temos doutorados profissionais.
E garanto para vocês, se ele foi aprovado, ele passou pelos critérios rígidos daquela comunidade que está lá na CAPES, que são os seus pares. Eu fiquei super surpresa, porque eu não sabia que vocês tinham um doutorado profissional aprovado. Vocês estão de parabéns, viu, professor? Agora, quanto à política, nós não demoramos, professor. Nós temos uma portaria para fusão de cursos. Eu, em abril agora, desculpa, eu vou estar na USP. Eu vou estar discutindo com o pró-reitor e com o reitor a fusão de cursos lá na USP. Eu vou estar discutindo com fusão de cursos lá na Unicamp, lá na Unifesp. Com a Unesp eu já comecei a discutir. Então, deu uma portaria da CAPES, eu até olhei o número, mas como eu estou velhinha, eu já esqueci o número, que incentiva e que orienta a fusão de cursos de pós-graduação. É a portaria 256, de 2018. Outra coisa, eu concordo que 4 bolsas de doutorado é muito pouco, mas pior seria não ter. E eu estava assessora da presidência da CAPES, que eu participo. Eu acho que você tem que conhecer todos os lugares de uma instituição. E eu estava como assessora do presidente. Fui convidada pelo atual presidente, era assessora do professor Abílio, fui a única, viu, ser convidada para ser diretora de programas de bolsa no país, porque os outros diretores ele manteve. E eu fui, quando chego lá, tinha um modelo de redistribuição de bolsa, criado pelo Fórum de Pró-Reitores e pela equipe técnica anterior lá na CAPES. Quando eu vi aquele modelo, que fizeram a apresentação daquele modelo para nós, lá no Conselho Superior, excelente. Só que eu não sou cartesiana. Eu fui ver aquele modelo, qual o impacto que ele causaria a cursos que fizeram fusão, qual o impacto que ele causaria aos cursos e às instituições do norte desse país, as instituições do interior dos estados, e esse modelo precisa ser aperfeiçoado. Eu chamei o presidente do fórum, o professor Márcio, o pró-reitor da USP, comecei a falar para ele, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Quando eu falei, e olha que eu falo muito, mas eu tinha falado assim, umas 3 frases, ele falou, para, nós temos que aperfeiçoar. Por isso que eu demorei um pouco a comunicar a cota de bolsas, porque eu ia aplicar o modelo. Aí, não vamos, nós vamos aperfeiçoar esse modelo de distribuição de bolsa, agora no primeiro semestre. Por isso que eu estou pedindo para os pró-reitores não fazerem remanejamento, porque não resolve a gente discutir e implementar um programa, um modelo, e a pró-reitoria vem e faz um remanejamento que vai chegar lá e eu vou falar, não está atendendo o critério. Então, nós vamos fazer esse modelo. E o PROAP também, professor, tem que ser revisto. O critério de distribuição, quando nós criamos o PROAP, ele era um, hoje ele é outro. Tem áreas que elas custam mais. Eu não sei se tem gente aqui da psicologia. Educação custa menos do que psicologia. A minha área, psicologia, nós temos muito, uma vertente, nós temos linhas de pesquisa que são experimentais. Essas linhas, elas precisam ser consideradas com um olhar diferenciado. Da mesma forma que eu tenho que olhar que a agronomia, as ciências do animal, ela é uma área diferenciada e ela custa mais. Eu estou falando custo mesmo, financeiro. Então, isso tem que ser diferenciado. E isso, durante um tempo, ele se perdeu. Então, nós vamos rever o modelo de distribuição de bolsa, onde a gente vai tirar a bolsa de curso para curso com pouca, e tirar bolsa de curso que tem uma característica que não tem que ser financiado. E também rever o PROAP. Eu sou a professora Luzânia, coordenadora do mestrado profissional em ensino de sociologia, e eu gostaria de saber quais são as perspectivas dos programas de formação de professores da CAPES, né? Começando pelo PIBID, residência pedagógica, PAFO, e principalmente os mestrados profissionais, né?
no que diz respeito à continuidade desses programas e do aumento do incentivo desses programas? Uma grande linha de atuação na CAPES, que ela é defendida e que o ministro, eu participei da reunião do diretor da Educação Básica com o ministro da Educação logo que ele tomou posse, são os mestrados profissionais para a formação de professores para a educação básica. A tendência desse programa é nunca acabar, professora, é sempre um aumento. Além disso, esta ação da CAPES, de formação de profissionais, principalmente professores para a educação básica, está recebendo uma atenção especial do Ministério da Educação. O Carlos Lenusa, que é o diretor, ele faz parte da equipe que está fazendo a agenda do Ministério para a formação de professores para a educação básica. O orçamento da diretoria ele não cresceu, mas tanto eu quanto o Carlos, nós estamos buscando fontes para o financiamento das nossas ações. Tá? Respondi? Bom dia, professora. É o professor Ítalo, do mestrado em agronomia aqui da Univasf. Inicialmente, eu queria parabenizar a senhora. A apresentação foi muito rica, deu para a gente ter uma ideia muito boa das ações que estão acontecendo. Duas colocações que eu queria fazer era inicialmente em relação realmente a essa distribuição das bolsas. Nós recebemos a comunicação da questão que não haveria, estaria suspensa, né, essa migração. Eu queria perguntar à senhora assim, quais são, além dos critérios entre as áreas, dentro das áreas, quais vocês estão avaliando esses critérios de distribuição das bolsas? Porque a gente observa que cursos dentro da mesma área, cursos mais antigos, eles tendem a ter um número maior de bolsas, mesmo estando dentro do mesmo conceito do que os cursos novos. Então, como vai ser? Quais são esses critérios? Se eles serão divulgados, serão colocados na página, se a gente vai ter acesso. E essa é uma questão. Outra é como a CAPES está vendo a questão de desligamento de discentes em relação à questão psicológica. Porque o nosso curso, por exemplo, esse ano que passou, a gente teve 2 períodos de trancamento de matrícula e ainda desligamento por questões psicológicas. Realmente, os estudantes estão sentindo bastante o impacto que a pós-graduação está tendo na hora que ele entra no curso. Então, como é que a CAPES está vendo isso e a questão das bolsas? Seria nesse sentido. Uma das coisas que a gente sempre fez, professor, e eu, principalmente, é a transparência nas atitudes, nos atos lá na CAPES. Tudo que eu vou fazer, eu falo muito, eu explico muito e eu divulgo muito. O estudo para redistribuição de bolsa, eu tenho a participação do Fórum de Pró-Reitores. E assim que nós tivermos, pelo menos, alguns indicadores, alguns critérios, nós vamos às reuniões para divulgar. Deixa eu te falar, tem cursos com a mesma nota dentro da mesma área que tem um curso tem mais bolsa do que um curso 6 e 7. Por quê? Porque ele teve a vantagem de entrar no sistema no momento onde o sistema tinha um orçamento maior, ele tinha um número de cursos menor, né? E esse curso, num determinado momento, ele foi um curso A, ele foi um curso B, depois ele passou a ser um curso 6, um curso 7 ou um curso 4 e caiu de nota. E isso ele manteve a tua cota de bolsas. Uma das coisas que eu olhei para falar esse modelo não me atende porque eu não sou cartesiana é o percentual de atendimento em relação de bolsa em relação ao alunado. Eu não posso falar que um curso tem muita bolsa se eu não sei qual é o atendimento desse curso. Eu sei o alunado, mas eu não sei quantas bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa ele tem, inclusive da CAPES, eu não sei. Por isso, eu estou criando um sistema de informação gerencial para saber onde é que estão as bolsas da CAPES, com quem. Eu não sei as bolsas que ele tem do CNPq. Para o senhor ver, a CAPES concede
praticamente todas as bolsas de mestrado do Estado de São Paulo. Será que é necessário conceder bolsa de mestrado do Estado de São Paulo? Então, tem alguns indicadores que eu quero olhar. Eu tenho uma fusão, por exemplo, as fusões que aconteceram no passado, recente, o alunado não está sendo considerado. Aí você pega um curso, você tem a universidade que agronomia é o programa de pós-graduação com N áreas de concentração. Você tem a universidade que todas as áreas de concentrações da agronomia, cada uma é um programa de pós-graduação. Isso nós vamos ter que olhar. Isso a gente está incentivando a fusão. Um programa com uma nota menor, que se funde com um programa com nota maior, a ideia é juntar esforços. E tanto é que a CAPES mantém a nota maior. Então, tem já um incentivo da fusão e nós vamos divulgar todos os nossos passos, tudo que a gente for fazer vai ser divulgado. Eu vou estar sempre mandando correspondência para o pró-reitor, eu vou sempre estar no encontro de vocês, das áreas, né? Ou eu ou alguém representando a CAPES, principalmente a área de agrárias, eu tenho uma afinidade muito grande com a área, eu vou praticamente em todos os encontros das ciências agrárias, da medicina veterinária, da zootecnia, então nós vamos estar divulgando. Primeiro semestre eu peço para vocês, eu acabei de chegar como diretora, né? Eu peço para vocês para eu analisar esse modelo, eu avaliar esse modelo e, junto com os pró-reitores, aperfeiçoar o modelo. No segundo semestre eu começo a fazer o aperfeiçoamento do modelo de distribuição dos recursos do PROAP. Bom dia, professora Zena. João Gouveia, aqui recentemente a gente entrou no programa de Ciência Animal e Ciência Veterinária. Professor, tem um ponto da fala da senhora que me chamou a atenção, que eu vou chamar de modelo de cofinanciamento, CAPES-FAPES. Né? Não sei como é que vocês chamam especificamente, que é aquele modelo de contrapartida que a CAPES dá em relação a bolsas financiadas por outra agência de fomento. Né? Uhum. E aí a senhora falou especificamente para os programas de iniciação científica. O que do ponto de vista institucional da Univasse, nós poderíamos fazer para nos tornarmos mais atrativos para a CAPES, para essa questão de receber, pensando num modelo, por exemplo, de cofinanciamento, Univasse, CAPES, Univasse, FACEP, CAPES, Univasse e outras instituições de fomento, FACEP, CAPES, para que a gente pudesse nos tornar mais atrativos do ponto de vista de recebimento de um volume maior de bolsa. O que do ponto de vista institucional, né, a universidade precisa começar a fomentar de discussão em relação a isso? Porque, para mim, está claro que o crescimento ele não é linear, nunca vai ser, e a CAPES não vai poder atender a nossa demanda de forma total. Né? Então, acho que a universidade ela precisa buscar alternativas. Né? E eu acredito que, no momento que nós mostremos que nós estamos com algumas alternativas, a gente se torna mais atrativo. O que outras instituições estão fazendo e o que nós podemos ou deveríamos trabalhar isso de uma forma mais efetiva. Sim, professor, isso é excelente. O que aconteceu? A própria CAPES também ficou à margem dessa parceria com as fundações. Na semana que passou, nós tivemos o congresso, né, do CONFAP, né, das Fundações de Amparo à Pesquisa, e o novo presidente vai ser o professor Heraldo, da FAPEMIG, e eu já combinei com ele de fazer seminários regionais, onde eu quero buscar as universidades, eu quero buscar as fundações, eu quero buscar a sociedade para discutir o que é o desenvolvimento, qual é a inserção local e regional. Porque, às vezes, as fundações elas fazem um diagnóstico que a universidade não sabe que essa é a inserção que deve ser feita pela universidade. Então, eu combinei com o professor João, da Bahia, da Andifes, eu quero fazer seminários regionais. A partir do momento de fazer o seminário, eu quero rever os acordos com as fundações. Se é para conceder bolsa, eu concedo pelo programa de... Eu não sou boazinha, não, tá, gente? Eu tenho essa carinha, mas não sou, não. Se é para conceder bolsa, eu concedo pelo programa de... Eu quero conceder bolsa para a fundação de um projeto local e regional. Então, e quem vai definir isso é a universidade. Quem faz a captação é a universidade.
voltou a funcionar. E aí, esses editais, eu peço para que vocês fiquem atentos aos editais, porque, geralmente, com a fundação, é o pesquisador que tem que atender o edital. Não é igual a CAPES, que é a pró-reitoria. Não é igual o CNPq, que trabalha muito com a coordenação de pesquisa. Então, eu peço que vocês fiquem atentos. Também, esse primeiro semestre, eu estou revendo esses acordos e acredito que, a partir do segundo semestre, nós estamos lançando editais para implementação em 2020. Respondi? Respondi, professor, o seu questionamento? Olha, professor, aí é muito específico de cada área. É um critério, um indicador que é utilizado numa área e não é usado para outra. Eu penso o seguinte, isso tem que ser discutido na sua reunião diária das Ciências Agrárias 1. Vocês têm que mostrar isso lá no encontro da área, porque sempre está... Qual o nome dele, Guidaço, do coordenador de área de Ciências Agrárias 1? O professor Flávio vai estar no encontro e começa a conversar. Porque a questão psicológica ela não acontece só na agronomia. Né? Nós temos algumas áreas que ela acontece na graduação, ela começa na graduação. E a gente tem que encontrar um caminho para... Eu acho que a psicologia da universidade, o departamento de psicologia, eu acho que ele tem que estar participando também. Por isso que eu digo, psicologia interdisciplinar. Pronto? Nesse momento, nós convidamos o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação em inovação da Univasf, o professor Jackson Guedes, para entregar uma lembrança em agradecimento à professora Zena Martins pela sua apresentação e participação neste momento. Então, queria agradecer mais uma vez à professora Zena pela participação. Isso é um vinho daqui da região para celebrar. Pronto, e para finalizar, né, a nossa última parte aqui, como está previsto no script, né, agradecer mais uma vez a Zena aí pela apresentação, pela presença, por mostrar esses números. Realmente é complexo o sistema, né, o sistema cresceu muito e a gente tem que estar sendo avaliado a cada momento. Né. Se a gente levar em consideração somente a nossa instituição, né, nós, em 2011, né, isso é um número importante, a gente tinha 5 programas de pós-graduação. Né, de 2011 para 2017, para 2019, nós temos 17 mestrados e 4 doutorados. Né? Se a gente pegar também a evolução, na última avaliação quadrienal, nós tivemos 4 cursos nossos de mestrado, que eram nota 3 e passaram para nota 4. E desses 4, né, os 4 submeteram proposta de doutorado, mas 3 conseguiram aprovar os seus doutorados, né, que são os que estão iniciando agora. Então, realmente não é fácil fazer uma pós-graduação, não é fácil se manter em alto nível, sendo avaliado com todos esses fatores, com todos esses algoritmos, né, que se usam para avaliar. Então, isso tem que ter investimento, né, da instituição, tem que ter a abnegação dos professores, dos pesquisadores, né, dos coordenadores. E aí eu queria pedir agora, nesse momento, né, inicialmente eu fiz uma saudação para os estudantes, mas os coordenadores que estão presentes, queria que ficassem de pé. Né, tá aqui, eu estou vendo alguns. Zena conhece todos vocês. Né? Ontem a gente estava conversando, Zena conhece todos vocês. Então está aqui o professor Bibiano, da Ciência Animal, professora Patrícia, da Ciência da Saúde Biológicas, professor Alexandre Antonelli, da Veterinária, professor Denis, Extensão Rural. Está ali a professora Luzânia, do Profsócio, professor Ítalo, da Agronomia, professor Ferdinando, da Educação Física, professora Raquel está ali, da Ciência dos Materiais, né? E queria pedir também a todos os professores, né? Porque os coordenadores, eles são importantes por coordenar todo esse trabalho, Zena, mas se não fossem os nossos professores, né, os nossos docentes,
né, a gente também não teria atingido todos esses números que a gente conseguiu atingir nesses últimos anos. Então, os professores também que estiverem aqui presentes, também fiquem de pé para que a gente possa identificar, né, que Zena vê alguns que estejam presentes, e a gente puder fazer aquela salva de palma também para os nossos pesquisadores, né, agradecer realmente a vocês pelo empenho, né, por ter contribuído realmente para a gente melhorar todos esses indicadores da nossa pós-graduação. Então, encerro aqui, agradeço a presença de todos. Cadê os professores? Obrigado a todos aí, porque realmente sem o trabalho de vocês a gente não conseguiria manter esses indicadores. E aí eu passo para a Meire aqui para fazer o encerramento da cerimônia. Este cerimonial agradece a presença de todos e convida para um coffee break que será oferecido no hall do auditório. Obrigada pela atenção e tenham todos um bom dia.